E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aulinha de geografia? Pronto, se a resposta é sim, massa, então vamos lá para o tema. A nossa aula hoje será sobre espaços de tensão migratória e xenofobia. Pessoal, em aulas anteriores, em vídeos anteriores, nós já falamos sobre a globalização. E uma das principais características desse fenômeno é a ampliação na circulação de pessoas, mercadorias, capitais. E para falar sobre espaços de tensão migratória e xenofobia, a circulação de pessoas é o que vai nos interessar, né? Houve um aumento na circulação de pessoas. E o que é que provocou isso, professor? Ou quais elementos, quais fatores contribuíram para isso? Primeiro, pessoal, a gente tem que lembrar que houve um avanço nos meios de transporte. E os meios de transporte cada vez mais sofisticados possibilita que haja um percurso maior sendo realizado num tempo cada vez menor. As pessoas começaram a viajar mais. Nós já temos vídeo também aí no canal falando sobre o turismo, né? As pessoas agora também viajam bastante para lazer. E aí quem não assistiu pode ir lá assistir o vídeo sobre turismo, muito interessante. Pessoal, sabendo disso, nós iremos para a década de 1980. Nesse período, que ficou conhecido como a década perdida, o que é que acontece? Os países em desenvolvimento e principalmente, né, os países em desenvolvimento, eles passavam por uma crise, por uma estagnação econômica muito séria. E quando a gente fala de estagnação econômica, a gente vai falar de inflação elevada, crescimento nulo ou até recessão em relação ao PIB, né? O país não está tendo crescimento econômico. Nós temos o aumento das desigualdades e isso vai acarretar um problema. Pessoal, quando um país ele está com estagnação econômica, está em crise econômica, é muito comum que as pessoas angustiadas elas queiram sair em busca de oportunidades, certo? E existiam países que, mesmo afetados por uma crise, eles têm uma economia mais forte e conseguem driblar, né, essas situações. E nós tínhamos, nessa década de 80, as potências, os países mais desenvolvidos, né? E esses espaços passaram a ser espaços de atração. Então, as pessoas dos países em desenvolvimento que estavam ali fugindo do desemprego ou do subemprego, da miséria, acabaram migrando em grande quantidade para esses países que eram considerados países de atração. Estados Unidos, Canadá, a Europa, o Japão, né? A Austrália, países de atração. Pessoal, até aí tudo bem, né? Essa questão da migração. Só que o que acontece? Com esse fluxo cada vez maior de pessoas saindo do país em desenvolvimento para o país desenvolvido, começa a ter um choque entre os anfitriões e os imigrantes. E aí, pessoal, começa a aumentar o número de simpatizantes de grupos contra imigrantes, que atuam realizando ataques contra estrangeiros, né? Então, essa relação entre imigrante e o anfitrião começa a ficar cada vez mais abalada, principalmente em períodos de crise, certo? Então, anos de crise são anos que o sofrimento do imigrante é dobrado, é triplicado, né? Por quê? Porque esses imigrantes passam a ser acusados por estarem roubando empregos, né? Porque o desemprego em anos de crise costuma ser cada vez maior. Então, aquela vaga de emprego que está ocupada por um imigrante é vista como uma vaga que deveria estar sendo ocupada por um nativo, mas um estrangeiro está ocupando. Então, os ataques, os xingamentos, o racismo, a xenofobia, né, que é a aversão ao estrangeiro, começa a ficar cada vez mais forte. E aí surgem grupos, né, com ideologias do passado, mas que nunca deixaram de existir, né? Os neonazistas,
os skinheads na Alemanha, né, de um cunho mais, desculpa, na Inglaterra, de um cunho mais fascista, passam a atuar de forma muito forte na Europa, certo? Mas não só na Europa, isso é um problema mundial. Nós temos esse problema nos Estados Unidos, nós temos esse problema da xenofobia, da aversão ao estrangeiro no Japão, mas também aqui no Brasil. Eu vou deixar aqui algumas notícias a respeito disso e vocês vão poder observar que não é uma exclusividade de países desenvolvidos. A xenofobia ela está também em países em desenvolvimento ou em países que são considerados potências regionais, né? É o caso do nosso país. Costumamos atrair muitos imigrantes aqui para o Brasil de países vizinhos. E infelizmente esses imigrantes acabam também passando por situações desse tipo. Okay? Então, pessoal, levando em consideração o que foi falado anteriormente, grupos políticos de extrema direita começam a ganhar força no mundo todo, né? E qual é a pauta defendida por esses de extrema direita, né? Pelos representantes? Primeiro, uma maior barreira contra a imigração. Ou seja, vamos ampliar as formas para dificultar a entrada desses imigrantes no nosso país. Né? Aumenta o protecionismo econômico e também se defende muito a bandeira da identidade nacional, a preservação da identidade nacional. Isso nos leva à ideia de que luta-se, né, esse grupo, né, esses grupos, na verdade, lutam pela conservação da identidade nacional. E, pessoal, quando eu falo de conservação da identidade nacional, a entrada de imigrantes pode ser considerado um elemento que vai dificultar essa conservação. Porque o imigrante que chega, se é imigrante ele chega, né? Mas o imigrante, ele vai levar consigo sua cultura, suas tradições, seus hábitos. E ali vai acontecer uma partilha. E nesse momento, pessoal, para esses que defendem esse aumento das barreiras e que defendem a conservação da identidade nacional, isso é um risco. Né? Então, esses grupos ganham força, os simpatizantes se acham com mais força e acabam atacando, em muitos casos, infelizmente, agredindo e até matando estrangeiros, simplesmente pelo fato de serem estrangeiros. E pessoal, eu vou entrar numa parte agora do nosso vídeo que é muito, muito marcante. Por quê? Há alguns anos eu estava fazendo uma pesquisa para produzir uma aula com essa temática e eu encontrei um vídeo que todo mundo precisa assistir um dia. E que vocês vão ter acesso a ele. Eu vou deixar ele no link, na descrição. Vou deixar o link na descrição para que vocês possam assistir depois, certo? Mas agora a gente vai trabalhar um pouco desse vídeo. Ele foi postado em 2015 pelo Centro de Referência para Refugiados da Caritas da Arquidiocese de São Paulo, certo? Então era um agradecimento dos refugiados pelo acolhimento que o Brasil os deu. Lembrando, pessoal, que o Brasil ele ratificou a Convenção de Genebra de 1951, que é a respeito dos refugiados, né, de acolher refugiados, e criou o Estatuto dos Refugiados em 1997, certo? Ou seja, o Brasil ratificando essa convenção, ele está dizendo: eu aceito receber e dar proteção àquelas pessoas que são perseguidas nos seus países de origem. Aquelas pessoas que não podem mais ficar nesses países porque querem salvar a sua vida. E aí elas saem. E o Brasil assumiu com essas pessoas a responsabilidade de acolher, certo? De dar asilo. E aí eu vou ler alguns trechos da música que foi produzida por eles, refugiados que vivem aqui no Brasil, certo? E que está disponível para vocês, como eu citei antes, no link, ok? Então, uma das primeiras que eu vou ler para vocês diz o seguinte: eu saí da minha terra para salvar a minha vida.
O refugiado não sai porque ele quer. O refugiado não sai porque vai passear para lazer. Ele sai com um único objetivo, que é salvar a sua vida. Ditaduras e guerras. Não tivemos saída. Opressão e injustiça, que não acabou. Nós estamos aqui com muitas saudades. Por causa da guerra, deixamos nossas cidades e deixamos para trás famílias e amigos. E talvez uma das partes mais chocantes e fortes é essa agora. O destino tanto faz, desde que fiquemos vivos. Ou seja, na guerra da Síria, aquelas milhões de pessoas que fugiram, elas fugiram com uma intenção só: salvar suas vidas. Mesmo que tentando salvá-la, eles viessem a morrer. E talvez uma das cenas mais divulgadas no mundo todo e que talvez mais chocantes tenha sido daquele garoto sírio que foi encontrado em uma praia turca, né, depois de um naufrágio de uma das embarcações que estava tentando chegar na Europa. Refugiados. Essa perseguição ela acontece por causa da religião, por causa da fé, por causa da raça. Esse povo é perseguido. Mais um trecho. Por pura injustiça eu tive que deixar as minhas origens em busca da paz. Por pura injustiça. Essas pessoas, elas são obrigadas a sair. Mas os anfitriões muitas vezes não se importam com isso. Então, além desse sofrimento que essa pessoa carrega, de não estar no seu país de origem, de não estar com a sua família, ela ainda tem que carregar todo aquele sofrimento das perseguições que ela vai receber por ser refugiada. No país que para ela seria a salvação, né? Seria o refúgio. Mas eles ainda dizem o seguinte: viver aqui nos traz esperança. Queremos compartilhar nossa cultura. Ou seja, quando eles chegam nesse outro país, eles passam a ter uma nova esperança. E aí, naquele momento, eles querem compartilhar a sua cultura. Eles querem também contribuir com essa nação que está o acolhendo, né? E aí, tem uma parte que diz assim: ser refugiado não é uma escolha, é uma circunstância. Ninguém escolhe ser refugiado. A circunstância faz o refugiado. E outro diz: eu não sou refugiado, eu estou refugiado. Ou seja, não é algo permanente, né? Até porque não é uma escolha. Essas pessoas querem voltar para o seu país, querem voltar para a sua família, né? Não é um turista. Não sou eu que estou aqui no Brasil. Eu quero ir embora, eu não gosto mais desse país, eu tenho dinheiro, vou embora. Não. O refugiado vai para salvar a sua vida. E aí entra no que nós falamos um pouquinho durante essa aula, né? A xenofobia. E um deles fala no vídeo: muitas pessoas sempre acham que nós refugiados fugimos do nosso país porque a gente faz coisa errada. Fez uma coisa errada. Mas isso não é verdade. A gente fugiu do nosso país para salvar a nossa vida. Né? Então imagine você na posição de um refugiado. Né? O que falta é empatia. É você se colocar no lugar do outro. E aí, pessoal, para finalizar a nossa aula, ainda reproduzindo um trecho da música, né, que está no vídeo, o autor fala o seguinte:
Refugiado é alguém que já foi perseguido. Refugiado é alguém que também quer ser feliz. E o refrão diz o seguinte: somos um. Somos todos um. Somos todos seres humanos. E precisamos cuidar uns dos outros como seres humanos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. E um cheiro no coração. Até a próxima.